Boa noite, galera. Mais uma segunda-feira. Jogue em casa com o IPV, com a parceria do nosso da grande Lanui, o melhor energético que nós temos na nossa região e quem sabe no estado de Santa Catarina, apoiando aqui o nosso programa. Espero que todos estejam bem. E hoje, como sempre, trazendo sempre um parceiro especial aí pra gente, um treinador jovem, que está despontando aí um amigo que a gente fez no voleibol, que certamente vai acrescentar muito aí no nosso papo, para quem gosta de vôlei, histórias, e principalmente para quem quer saber um pouquinho sobre treinamento com jovens, alto rendimento, enfim. Vamos só esperar aqui, tá? Vamos Fala, entrar. Zé. Fala, Peu, eu só não estou Tudo bem? conseguindo tudo. Você está me É, vendo? tô vendo duas garrafinhas. Ah, então tá joia, que eu não estou te vendo ainda. Deixa eu reiniciar aqui minha câmera, peraí. Faz só o favor. Mais alguns momentos, sempre tem esses probleminhas técnicos que são normais. Deixa eu aqui, vou novamente fazer o convite para o Peu. Estamos aqui, só um minutinho, galera. Aproveitando também para falar dos nossos parceiros da noite, Vidusky Lanches, Santa Paulina Corretora de Seguros, Investe Você Alto, consegue? Alog, Transporte Internacional, Hotel Parador da Montanha, e a Lanui, que é o parceiro nosso, Energy Drink, que é o nosso energético parceiro. Já Zé, estamos não aqui. sei o que tá acontecendo com a minha câmera aqui. Consegue me ver? Tu me escuta As bem? duas, te escuto, vejo suas duas garrafinhas aí. Beleza, vou estar trocando aqui para minha imagem. Agora eu vi. Mas não sei por que que a minha câmera não. Eu quero só ver se a galera tá te vendo aí. Se é- Para mim, a minha imagem tá travada para mim mesmo aqui. Deixa eu ver se a galera tá te verificando aí. Tá conseguindo te ver, nós dois. Deixa eu ver uma situação aqui. Acho que agora Ah, foi. agora foi. Demora, Ah. mas vai. Mas é assim mesmo. Essa tecnologia de hoje é assim mesmo. Até porque o nosso lugar era para estarmos na quadra, trabalhando, junto com o pessoal. Mas, enfim, temos que também dar essa possibilidade da galera ter um conteúdo, porque quadra vai demorar um pouquinho. Infelizmente tá difícil. Isso. Peu, É. já queria de antemão te agradecer pela tua presença. Para nós aqui é muito importante. Foi um amigo que a gente fez ao longo do processo do voleibol, né? E eu já deixo aí para ti, cara, te apresenta, fala um pouquinho da tua carreira, fala um pouquinho de você para a galera aí que, apesar de você ser uma pessoa muito conhecida no voleibol, mas agora eu te considero um jovem treinador, até porque estás num processo dessa nova geração de treinadores aí que estão buscando seu espaço e que tem grande qualidade. É, pois é, obrigado aí, né? É, faz tempo, bastante tempo que a gente se conhece, né? Desde a época que eu estava em Joinville, né? Acho que Sim. o trabalho de Santa Catarina sempre muito, muito importante, memória, lembranças muito boas da época que eu estava aí. É, fico feliz pelo jovem treinador, porque já tem outro dia eu fiquei muito nervoso com o meu assistente, com o Vitor, porque que é aí de Joinville também, porque eles têm um grupo de outros técnicos, né? E aí eles eu não estava no grupo, aí falaram, não, que é pra treinadores mais novos. Eu falei, quer dizer, você está me chamando de velho, é isso? É. Mas Sacanagem. não, mas assim, tenho 42 anos, sou paulistano, e, né, foi uma criança, um adolescente
que tive a possibilidade, meus pais me permitiram sempre praticar tudo quanto é esporte, né? Natação, basquete, judô, skate, tênis de mesa, futebol, tudo eu treinei até conhecer o vôlei, né? E aí não me apaixonei pelo esporte, né? Joguei até juvenil e aí na hora de continua jogando, faz faculdade, né? Acabei entrando na faculdade e acabei indo para o lado da universidade, mas sempre pensando em trabalhar com vôlei. No terceiro ano da faculdade ainda mesmo tive a possibilidade de trabalhar em São Caetano, nas categorias de base masculino. Fiquei lá de 98 até 2005, trabalhando com pré-mirim, mirim, infantil, infanto, assistente do juvenil, auxiliar no adulto. Né? Foi minha primeira experiência, podendo conhecer. Tive a honra de, no primeiro ano que eu estava em São Caetano, era o primeiro ano do escadinha como líbero, tinha acabado de inventar a posição de líbero, então assim, foi quando eu comecei a ter contato com esse voleibol de alto nível. E aí de lá eu fui para Joinville em 2005, né? Foi quando eu fiquei lá 2 anos como técnico do time né, que joga jogos abertos, adulto, e o time dos joguinhos, né? Acho que a maior parte das equipes tem essa estrutura, o mesmo técnico às vezes para as duas categorias. Foi muito legal, uma aprendizagem muito boa, completamente diferente a realidade do voleibol, a realidade da educação, a realidade da estrutura né, que eu tinha em São Paulo. Para mim foi uma adaptação muito grande, muito importante na minha carreira. E em 2007 o Giovanni levou o time da Unisul, né, que estava em São José, para Joinville, né? Conseguiu a parceria com a Tigre, né, o time da Tigre Unisul, e foi quando o Pena, né, o famoso Loidir lá de Joinville, né, falei com ele, ele falou, não, você tem que estar junto, né, ele me apoiou para estar junto, deixei, né, o cargo de técnico dos joguinhos e fui para trabalhar com adulto, e foi quando começou realmente minha caminhada aí primeiro como analista de desempenho, depois como assistente. Foram 2 anos ali em Joinville, né, mais incríveis ainda, e quando depois voltamos para São Paulo, 4 temporadas no SESI, né, campeão da Superliga, Campeonato Mundial de Clubes, possibilidade de montar uma estrutura de categoria de base espetacular, né, de ter os melhores meninos da base do Brasil, e dali eu tive uma experiência de técnico em São Bernardo, uma temporada, 2 temporadas em Campinas, a gente também foi vice-campeão da Superliga, muito legal. 3 anos de novo com o Giovanni, 3 temporadas no Sesc Rio de Janeiro, também experiência espetacular, poder trabalhar com Wallace, Maurício Borges, Maurício Souza de novo, que já tinha trabalhado em Campinas. Experiências sensacionais, muita aprendizagem. E essa última temporada que me surgiu o convite para trabalhar como técnico da equipe aqui de Itapetininga, uma equipe jovem, uma equipe de garotos talentosos que está dando espaço aí para esses jovens crescerem dentro do voleibol, e também muito espaço para os técnicos também. Então, muito grato aí a toda a diretoria que permite isso acontecer, né? Nessa brincadeira já são 24 anos, Zé, como técnico, 22 anos na federação, 13 anos aí trabalhando na Superliga. Né? Quando eu brinco, né, que tu és um jovem técnico, é porque, lógico, né, a gente está comentando, óbvio, né, que você sempre trabalhou até porque é uma das perguntas que eu vou fazer para ti, sempre trabalhasse com jovens, e passasse por todas as categorias, né, e tivesse a oportunidade de dirigir algumas equipes adultas, e agora você está numa sequência de equipes adultas, né, quando você estava você passou pelo São Bernardo, enfim, e aí você começou realmente a ter esse teu posicionamento em Superliga A como treinador, enfim. E, cara, me diz assim, qual foi esses jovens, qual é a tua experiência com esses jovens aí? O que eles te deram de bagagem, e o que eles te ajudaram na tua formação, e o que isso é importante para ti hoje fazer fazer essa transferência, né, que estás fazendo já há um bom tempo para o adulto. Antes que tu responda, queria mandar aqui um abração
o pessoal que está assistindo a gente, que é muito legal, né? O Marcelo Pereira está mandando um abraço para ti, nossos atletas, né? O Tiaguinho também estava aí, Tiaguinho levantador, o Kid, Gustavo, João, o Felipe Laurentino, essa galera que é mais próxima da gente aqui, o Matheus, nosso treinador, o Lucão, enfim, é bom sempre estar dando crédito para eles, o Douglas também, um amigo nosso, que eles, o Fopa também acabou de entrar aqui, tá com um projeto interessante, legal, vem acompanhando ele. Essas pessoas a gente sempre tem que estar agradecendo, porque é eles que fazem eles que dão o gás para a gente. Vou só repetir a pergunta, né? Que a gente, os jovens, qual é essa interação dos jovens? Qual foi esse acréscimo que os jovens deram para você nessa tua carreira de treinador? Num primeiro momento, quando eu estava em São Caetano, eu não tinha a possibilidade de trabalhar com as melhores equipes, né? Não tinha assim as equipes, mas eram meninos que tinham sonhos, né? Tinham esse sonho, mas para mim sempre foi onde eu fui começando a aprender que não bastava pagar qualquer preço por esse sonho. Eles tinham que aprender o valor do trabalho, da dedicação, e até porque isso ia se transferir para outras esferas da vida deles, até porque a gente já começava a ver que talvez alguns atletas naquela época de São Caetano, nem todos iam chegar. Mais para frente, quando eu estava em Joinville, por exemplo, teve um ano que meu time dos joguinhos, eu tive 8 atletas convocados para a seleção brasileira. Então aí você começa a ver, né, que os atletas têm começam a ter, você vê que eles têm mais condição de chegar, condição de se tornarem atletas profissionais, mas você vai aprender, o que eles foram me mostrando assim, e aí vendo quem conseguia e quem não conseguia chegar nesse nível, era realmente quem era determinado, quem era disciplinado, quem tinha essa capacidade de dedicação, nem sempre era o mais talentoso. Isso foi me ensinando o quanto era importante ajudar esses jovens atletas nesse processo, né? Mais do que ter talento, mais do que ter biotipo, era eles realmente entenderem o processo, que o processo ele é muito gostoso, mas ele também é muito sacrificante, e eles aprendessem o valor do trabalho, aprendessem o valor do suor, entendeu? E acho que isso foi uma coisa que eles me ensinaram, que eu fui aprendendo com eles, foi acrescentando para a minha carreira, e para poder trabalhar isso. E depois, quando eu comecei a trabalhar com os atletas realmente de alto nível, atletas de seleção brasileira adulta, é aí que se comprovou mais ainda isso, que eram realmente eram os caras que gostavam de trabalhar, suportavam o trabalho numa carga tremenda, e quando a gente aprendeu isso, quando eu vi que isso realmente era o que acontecia no alto nível, né, me fez ver assim, quanto os jovens aí foram importantes na minha formação como treinador. O César está dizendo que você foi o melhor técnico que ele já teve. César é grande amigo. Ele disse que pena que foi por pouco tempo. Isso é legal, acho que essa troca é muito positiva, né, Peu? Os jovens têm essa energia e você tem que, como treinador, tem que saber canalizar ela, né? E isso é bem complicado, não é qualquer treinador que faz. Peu, esses jovens dando essa energia para ti, dando toda essa base para você ter continuidade como treinador, como é que foi essa tua transição? Que em grandes clubes, no caso do Giovanni, você foi assistente durante o período, né? No SESI também foi assistente em alguns momentos. Como é que foi essa transição? Quando é que você achou assim, não, poxa, agora eu quero ser treinador, eu tenho condições, eu vou encarar essa pegada? Ser treinador, né? Ser treinador a gente sempre foi, né? Sim. De categoria de base. Desculpa, de rendimento, de por exemplo. E o processo, assim, de trabalhar com categoria de base, trabalhar com adulto, não é uma coisa que... realmente trabalhar com categoria de base é uma coisa que eu amo, sempre amei, e sempre procuro estar envolvido nos clubes,
né, que eu trabalhei, como, por exemplo, né, é bem puxado você ser assistente de uma equipe adulta e técnico de uma equipe juvenil, como eu fui no SESI, como eu fui em Campinas, né, é extremamente sacrificante, Campinas também é né? bom citar. Mas eu não queria estar distante, eu não queria estar distante da quadra, eu não queria estar distante de poder ajudar os jovens e fazer a transição do time do juvenil para o time adulto e estar fazendo parte do processo da equipe infanto. Então, feliz de poder ter contribuído, principalmente acho que no projeto do SESI e no projeto de Campinas, de poder ter contribuído com esse processo de montagem das equipes e junto com os outros profissionais. Mas, e aí você continua, né? Você quer, você trabalha, você vai trabalhando com diversos técnicos, você vai tendo, né, vendo diversas, fazendo, você vai fazendo testando o que você aprende, né, com suas equipes mais jovens, e aí você vai vendo e fala, cara, será que isso dá certo numa equipe adulta? E assim, se você, uma coisa que é difícil, né, no meio esportivo no Brasil, mas eu falo assim, as coisas na minha vida profissional aconteceram meio por, né, eu tomei um tombo em São Paulo quando eu estava em Campinas para poder ir para Joinville, né, e em Joinville aconteceram muitas coisas boas, né, quando eu tomei um tombo, né, junto no SESI, aconteceu de eu ir para São Bernardo, né, então a gente, às vezes, as coisas acontecem de maneiras que a gente não controla. Então, as oportunidades aconteceram, surgiram, e eu falei, cara, né, tava muito, né, pô, trabalhar com o Giovanni, trabalhando na estrutura do SESC era espetacular, mas eu falei, cara, surgiu a possibilidade, eu falei, eu acho que é um momento bom, né, para arriscar, para dar esse passo de, né, acho que se sentir pronto, eu acho que a gente nunca está pronto, né? Que a gente tem sempre que continuar aprendendo. Mas a vontade de tentar é muito grande, era muito grande, é muito grande ainda, né? E trabalhando muito, muito sério para que a carreira dê certo. Né? Mas é desafiador, assim, dá aquele friozinho na barriga, não dá? Dá, mas acho que eu já acostumei, assim, na verdade, quando você vai conversar com seus amigos, assim, que trabalham em outras áreas que não estão envolvidos com esporte, né, ou mesmo os que estão envolvidos com esporte, mas de repente tem alguma estabilidade, estão numa prefeitura, ou estão num clube, alguma coisa mais tradicional, né, quando você vai trabalhar com esporte de alto nível, é isso, você não, né, eu e minha esposa, a gente brinca, onde a gente vai morar no que vem? Não sei, não sabemos, a gente espera poder ficar em Itapetininga por muito tempo, mas não podemos falar, não é uma coisa, e você já acostuma, você se acostuma com essa vida, na verdade, e aprende a tirar o melhor dela, que, por exemplo, é fazer amigos, como foi 4 anos em Santa Catarina e fazer grandes amigos aí, entendeu? Tirar o melhor de cada passagem, de cada momento, de cada local que a gente está. Não, isso realmente é fantástico para entender que desafios aparecem, né? E você tem que ter coragem de medi-los, né? E muitos, aí como a gente leva para não só para o esporte, mas para a vida profissional, e muitas pessoas acabam travando porque às vezes tem ali uma uma barreira e acha que não estou preparado, mas realmente nunca estamos 100% preparados. A gente está. Não. Esse é o grande detalhe. Eu acho que muitas pessoas que vieram conversar conosco, assim, treinadores, atletas, pô, recebi aquele convite, mas eu acho que eu não estava preparado, mas eu fui. Mas é isso, porque realmente a gente tem que vender que nunca vai estar preparado 100%. Né? Preparado, acho que o Bernardinho fala muito, né? Cada campeonato que ele acaba, ele ganhou, perdeu, ele vai para o próximo. E ele não sabe se vai estar preparado para o próximo, mas ele vai. E esse ciclo é muito interessante. Eu acho muito legal essa tua colocação, ela é fantástica. O Lucas da seleção também está aí, o preparador físico, lembra dele? O Lucas, grande Lucas. O Marcão lá do União, o Serginho está aí, está com a gente também. Tem uma galera legal aí. Saudade desses amigos, tomara que a gente não demore muito para vê-los. Justo. Ah. Realmente. Enfim. E qual é o perfil de treinador? A gente estava conversando
falando aí da tua carreira, de todo esse tempo que tu passasse como treinador de base, como assistente de equipes de Superliga A, treinador de Superliga A, enfim, tu passasse por todo o processo, qual foi o perfil de treinador que tu tens hoje? Assim, características, como que você gosta que o teu time jogue, enfim. Traça o perfil. Eu quero contratar aqui em Santa Catarina para fazer um mega super time, vou contratar o Pedro. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para contratar, que é um cara muito caro, mas eu quero ver o perfil dele. Quero ver o perfil dele. Não, acho que, né, hoje a gente, eu acho que não dá para a gente ser tão fechado no sistema, né, como você quer. Você tem que levar em consideração, às vezes, o que é possível, né? Ano passado, por exemplo, eu tive a possibilidade de montar praticamente o time todo, né? Tinha só um jogador que estava contratado, os demais eu que contratei, mas com orçamento limitado. Você vai tentando buscar os atletas que você entende mais dentro, que vão se encaixar mais com com o perfil que a gente acredita que a equipe possa jogar. Mas antes de tudo, com certeza, é querer saber qual que é a disposição desse atleta para trabalhar, entendeu? Não vai, não, a gente, não que, eu quero viver isso um dia, ter a possibilidade de contratar realmente o craque que às vezes não gosta tanto de treinar, mas a gente tem que, às vezes, isso pode acontecer, mas acho que ter gente que gosta de trabalhar e poder mostrar, e quando ainda trabalhando com jovens, né, a equipe era muito jovem, tinha só um atleta com mais de 30 anos, que era o Jean, que foi espetacular, foi importantíssimo para a equipe, como um ponto de experiência. Essa possibilidade de ajudar os atletas a entenderem isso, a importância do trabalho, né, a importância que é trabalhar, a importância que é ter continuidade no treinamento, não ficar doente, não ter lesão boba. Acho que isso é uma primeira coisa. Porque você tendo isso, você consegue aplicar o que você acredita, né? Você vai ver qual é a característica do seu atleta, se eles vão realmente conseguir fazer o que você acredita, ou se você vai ter que adaptar, porque algum atleta tem uma característica às vezes mais forte, né? Eu brinco assim, por exemplo, eu gosto muito de meios muito rápidos, tentar que os meios sejam os mais rápidos possíveis. E aí a gente brinca, tá? E se você tivesse dinheiro um dia para contratar o Lucão, você não ia contratar, porque ele não é o meio mais rápido, só que ele é o meio mais eficiente do mundo de ataque. Aí você não vai contratar porque ele não se encaixa no seu sistema. Então você tem algumas coisas que você não pode ser, acho que não dá para ser tão ferro e fogo assim. Acho que a gente tem que procurar também tirar o melhor de cada um, né? Porque eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante para uma equipe crescer. Né? E a característica tua é trabalho. Então, sabemos que... E como que é o teu tratamento com os teus atletas? Tu é mais paizão, até porque trabalhou muito com jovens, aí a gente acaba tendo uma tendência a ter um pouquinho mais de apego. Você tem uma linha mais... Não vou dizer profissional, porque profissional você sempre vai ser dentro de uma equipe de alto rendimento. Mas é que eu digo mais impessoal. Como é que você trata ou você dá uma estudada no perfil de cada atleta, onde você pode chegar mais, enfim, como é que você trabalha essa questão? Acho muito importante você conhecer os seus atletas, né? Você entender seus atletas, conhecer, né? A gente teve um estagiário de psicologia aqui que nos deu uma grande força, mas ele chegou depois. Mas independente de ter isso ou não, por exemplo, a gente faz conversa. Primeiro que vai contratar, liga para o técnico, quer saber, conversa, como é que é no dia a dia, tenta puxar de vários técnicos, se algum atleta trabalhou junto que você conhece, você quer saber. Que a gente precisa saber como é que é esse cara no dia a dia. E depois, quando chega, a gente faz assim, eu diria que assim, rotineiramente, pelo menos umas 3, 4 conversas mesmo, para falar de vôlei, para falar do que gosta de treinar, do que não gosta de treinar. A gente tem porque assim, eu falo para os atletas quando a gente bate esse papo, às vezes o atleta tem facilidade para passar de toque,
e eu fico treinando ele para passar de toque, sendo que ele tem facilidade, tem dificuldade de manchete. E ele já sabia disso. E a gente não conversou, ele não falou. Então, assim, eu acho que conversar é sempre bom. A gente tem rotinas, por exemplo, depois de todo jogo, a gente senta para ver vídeo, então nessa hora abre-se um canal de comunicação, né? Então, eu não diria que eu não sou nem tão paizão, né? Alguns atletas você tem um pouco mais de afinidade e tudo, mas não sou tanto, mas eu acho que eu tento ser o mais justo possível, né? Dar a mesma atenção para todos, né? Dentro do que o nosso dia a dia exige. Então a gente fala assim, a gente tenta fazer, por exemplo, os atletas que jogam menos, eles não têm imagem para ver do jogo, porque eles não jogaram. Então, mas a gente tem filmagem, imagem de treino, e aí a gente tenta, nessa hora, usar o treino para dar feedback para eles, para que eles possam, né, entender que eles estão evoluindo, entender onde eles precisam melhorar. Eu acho que quando o atleta sente que a comissão técnica está comprometida com o dia a dia de trabalho, com a evolução deles, com a melhora dos atletas, eles não precisam tanto de estar muito próximo, né? Eu diria que eu não sou tão próximo assim, mas eu procuro saber, procuro entender como é que é a realidade de família, de esposa, de namorada, para entender, porque se pode ter problema ou não, algum problema familiar ou não, acho que é importante a gente ter, mas de alguma maneira isso acaba, né, o assistente, o preparador físico, o fisioterapeuta, acho que tem uma proximidade maior. Eu acho que se eu como técnico ficar o tempo todo, né, pescando isso, eu vou perder talvez o foco da equipe. E isso foi uma coisa, por exemplo, que nos anos ali como assistente aprendi demais. Aprendi demais isso de como os jogadores têm uma abertura maior com o assistente, com o preparador, principalmente com o preparador e com o fisioterapeuta, do que com o próprio técnico. Mas aí a gente, como integrante da comissão técnica, tem que saber a maneira de fazer isso chegar no técnico para o bem da equipe. Não, é um perfil muito interessante, porque é um perfil que vai ser meio que natural, né? Que você tem que ter essa aproximação, tem que entender o lado humano, porque você não está lidando com máquinas, né? O cara, independente do nível técnico dele, mesmo um jogador olímpico, um jogador de grandes, que jogou em grandes clubes, ele tem momentos que ele pode não estar no seu melhor, e você tem que entender o porquê, que muitas vezes não é só a questão técnica, né? Tem a questão da vida do ser humano. Eu acho que esse perfil é muito interessante, porque gera uma liderança em você também, né? Você tem uma liderança mais humana, e eu acho que isso complementa esse processo de exigir o trabalho, de exigir as condições que você deseja. Então, é uma troca, na verdade. Eu acho que isso é importante. E eu acredito que você que passou por muitos treinadores, né, trabalhando junto, ou assistente seu, você percebeu que os treinadores mais antigos, eles têm essa dificuldade desse contato humano com os atletas, ou isso é uma característica meio que não acontece, é irrelevante, assim, depende muito da pessoa, ou não tem a ver com idade, não tem a ver com o tempo, é muito relativo. Eu próprio digo, a primeira geração que eu trabalhei de atletas era 7-9, 2 anos mais novos que eu. Né? Mas ali de 8-1, 8-2 para frente foi. Quando eu estava em Joinville ali, primeiro que tinha uma diferença cultural grande, né, de educação, né, que é muito diferente de São Paulo, Santa Catarina, mas também uma mudança de geração. Quando eu comecei a trabalhar com a geração que era nascida ali 87, 88 para frente, a diferença era muito grande. A diferença de como você podia cobrar, de como você podia dar treino. Eu diria, quem é mais novo, quem é mais velho, que me conhece, me vê hoje, fala, não é possível, não é o mesmo técnico, porque realmente eu era, eu não digo mais exigente, não, eu diria que talvez eu podia cobrar talvez de uma maneira que hoje eu vejo que é errada, mas naquela época funcionava, eu dava muito mais expor, não que eu não dê bronca hoje, sim, mas eu acho que mudou, simplesmente mudou. É melhor ou pior? Não sei. Eu que precisei me adaptar.
Eu senti que se eu não me adaptasse, eu não ia conseguir trabalhar com esses garotos que estavam chegando, e isso vem mudando, vem mudando. Os atletas, eles mudaram, mudaram, é o perfil, é normal, as gerações mudam, e se a gente não aprender a lidar e se adaptar a isso, a gente vai ficar para trás, porque como é que vai fazer? O atleta, ele vai fazer 40, 35, 40, 50, você vai obrigar ele a continuar jogando, porque ele não aguenta. Então vão chegar atletas novos e a gente precisa, como treinadores, se adequar e principalmente adequar o nosso treinamento, adequar a nossa metodologia ao atleta que você tem. Né? Não tem jeito, não adianta eu querer forçar uma coisa. Eu acho que a gente tem chegar num acordo, num meio termo que seja bom para todo mundo. Acho que isso é o mais importante. E não sei se alguns treinadores talvez tenham um pouco de dificuldade porque ficaram muito mais tempo trabalhando com gerações antigas mas eu vejo que se adaptaram muito bem, né? Eu tive, sei lá, uns 8 temporadas, 8 temporadas com uma geração que era muito parecida com a minha, com a minha idade, e depois eu comecei a sentir diferença, né? E isso para mim foi um aprendizado muito grande. Foi um aprendizado bem grande, assim, de entender, olha, não vai dar certo. Se eu continuar tratando a equipe, os atletas dessa maneira, não vai dar resultado, não adianta. Eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca e não vai dar certo. Né? Perfeito. Essa situação ela é importante para que os treinadores tenham essa visão, realmente, da mudança de gerações. Eu acompanho bastante isso, eu gosto de ler muito sobre isso, eu gosto de estar muito... realmente, nós temos uma mudança drástica, né, nas gerações, e cada vez mais elas têm características boas e características ruins, como você tinha lá na geração 80, na geração 90, enfim, eu acho que isso é muito importante. Mandar um abraço aí para o Otávio, que jogou conosco a SP Liga B, o Rafinha também está aí assistindo a gente, o Vigan, que foi, acho que tu lembra do Vigan lá de Joinville. Grande Viga. O Xuxa, atleta nosso. O Cláudio está mandando um abraço para ti, dizendo que fosse o melhor treinador dele. O Domingos está dizendo, o Luiz Fernando Domingos está dizendo aí, mandando um abraço para ti. Tem uma galera aí que está nos acompanhando. Peu, traça um cenário do voleibol hoje. Né? Não vamos traçar durante a pandemia, porque ele está praticamente parado, ele está passando por uma transformação. Mas qual é esse cenário que a gente tem hoje do voleibol de clubes, quanto a atletas, quanto a clubes, estrutura? Dá a tua visão, né? o teu raio-x, você participando todo esse processo, né? Que você participou da última Superliga B, como... Eu acho que foram as últimas duas, né, Peu? O Tapetininga, né? Foi a última temporada. A 19 e 20, né? Isso. Enfim, aproveitando já, o Rafa tá mandando um abraço, e o Otávio jogou contra o Pedro quando ele era treinador em Joinville. Legal. Fala aí, Peu, por favor. A gente faz alguns anos, né, que as equipes grandes, a situação é realmente boa, boa não, é excelente, a situação é realmente muito boa, né, as equipes grandes, e eu participei, né, de projetos como o SESI, como o SESC, não devem nada a nenhuma equipe do mundo, né, em estrutura, em condição de trabalho, mas eu vejo que as equipes menores, elas sofrem, a gente sofre. Realmente é um desafio muito grande manter uma equipe de vôlei no Brasil, né? A gente vê a quantidade de equipes que se criam e que se encerram, né? A gente tem que buscar, eu acho que a gente tem que buscar um modelo que permita a continuidade. O time pode estar na Superliga B, pode estar na Superliga A, o time pode ser campeão, pode ser rebaixado, mas esse time não vai acabar. Pode trocar o técnico, troca os jogadores, ok. Acho que isso faz parte do processo. Mas o time acabar realmente é uma coisa que é muito complicada, né? São postos de trabalho, são lugares, são sonhos que se encerram. Então, acho que a gente precisa melhorar essa estrutura maior, né? A seleção, acho que não tenho o que falar do trabalho da seleção,
Seleção é exemplo para o mundo. Hoje o mundo praticamente faz como o Brasil. Os clubes maiores, eles estão sempre em condições muito boas, mas eu acho que a gente precisava ter uma condição melhor de trabalho para mais gente, né? Quantos técnicos a gente não conhece, e quantos jogadores a gente sabe que estão fora do Brasil, e às vezes em situação não tão favorável para o desenvolvimento, principalmente os jovens, não estão em situações tão favoráveis para o desenvolvimento deles. Isso, de certa forma, acaba sendo ruim para o nosso vôlei. A situação no feminino não, acho que é um pouquinho melhor, né? Os times ali, pelo menos os times estão conseguindo se mexem normalmente melhor, antes no mercado, né? Estão tendo um pouquinho mais de longevidade no feminino. Mas tem sempre com situações também de dificuldade, os times acabando, em vez de regredir um passo, o time acaba, isso é muito ruim. Se tem uma coisa que eu gostaria de ver é isso, a gente ter uma Superliga B com mais equipes, estruturada, onde os times vão para lá, fiquem lá 1, 2 temporadas, se reorganizem, se reestruturem e subam de novo e façam um caminho legal na Superliga A. E isso hoje ainda, infelizmente, está difícil, né? Tudo bem, tem momento do país, né? Crise, mas acho que a gente tem que buscar alternativas para que isso aconteça. E você acha que isso está afetando muito a questão da nossa formação de jovens? Essa falta de uma continuidade em muitos clubes que para o jovem seria interessante jogar uma Superliga C, depois ele evoluir um pouquinho para uma B, e óbvio, num caminho normal como tudo na vida, ele fazer o degrau por degrau. E você acha que isso já está gerando frustrações? Alguns atletas que poderiam seguir acabam desistindo por as frustrações que acontecem. Essa geração, ela sofre muito de frustrações, né? Ela cria alguns desejos e talvez não tenha a mesma perseverança, mas a gente também sabe que o nosso modelo de voleibol hoje passa por toda essa complicação de não perpetuar as equipes. Você acha que interfere muito, né, no futuro da nossa formação dos nossos atletas? Eu acho que talvez a gente perca alguns valores que talvez a gente pudesse mantê-los se a gente tivesse um processo de, né, por exemplo, em Santa Catarina não tem a categoria sub-21 estabelecida, como no Rio Grande do Sul também não tem, então são 2 estados extremamente importantes, então se a gente pudesse ter um processo de continuidade, né, um pouco mais vinculado a uma faculdade, a uma universidade, a uma condição de estudo, que tivesse um processo ali, enquanto o atleta está se formando, não sabe se vai ser profissional, mas ele está se capacitando. Acho que isso nos ajudaria bastante a manter, talvez, alguns talentos que poderiam, e se desse certo no vôlei, ótimo, vai seguir carreira profissional, mas se não, ele poderia estar um pouco mais encaminhado, de repente, do que hoje a gente tem que fazer. Às vezes, muitas vezes, o atleta tem que escolher. Eu, por exemplo, escolhi estudar ou jogar. E eu acho que é uma decisão bem doída para um atleta que gosta do que faz, mas vê a situação que não é tão simples. Se tivesse um caminho um pouquinho mais claro para ele, acho que ajudaria bastante, né? Mas vamos ver. Não faz muito sentido, até porque a gente está com essa preocupação realmente das categorias de iniciação, enfim, até com essa com a pandemia, você acabou gerações de atletas que nós aqui em Santa Catarina estaríamos iniciando em março, dificilmente teremos campeonatos e aí ele, na verdade, vai perder um ano, né? Lógico, foi uma função atípica, mas ao mesmo tempo vai agregar um monte de situações. Equipes, diminuição de equipes, diminuição de competições, então você atrasa o processo e muitos desses jovens talvez se frustrem tanto nesse período que talvez não queiram voltar, enfim, realmente faz muito sentido o que você está colocando aí. É muito legal conversar contigo aí, cara. As opiniões que você colocou são importantes para as pessoas que gostam de voleibol. É muito importante e tudo que é bom passa rápido, né? Daqui a pouquinho já estamos fechando a nossa 1 hora aí. Queria aproveitar para ti, a gente sempre faz uma brincadeirinha no final aqui, que é o ataque e defesa. Eu mando uma pergunta, tu
tu manda uma resposta para mim bem tranquilo, bem... Tu pergunta fácil, assim, fácil, dá para responder de primeira, mas fica tranquilo. Meu amigo, vai Lá a primeira vem. aí. Fica preparado aí. Melhor treinador de todos os tempos. Essa é uma pergunta que não dá para a gente falar, é muito difícil falar, né? Até por ter tido o prazer de trabalhar com ele no mesmo clube, apesar dele estar no feminino e no masculino. Mas acho que o Bernardo está acima de todas de todo mundo, não só como treinador, mas também como líder. Eu acho que isso é uma qualidade que ele tem e ter, ter a possibilidade de ter trabalhado com vários atletas que trabalharam com ele na seleção mostra assim, o quanto ele realmente é diferente, o quanto ele consegue extrair o melhor de cada um. Então, é espetacular. Eu não tenho, acho que... Que ótimo. É um diferenciado. Ah. Eu sei que tu passasse aí, milhares de atletas passou por você, mas se você pudesse eleger um que, poxa, esse atleta eu gostei de trabalhar, quem você pensaria, passaria na sua cabeça agora? Nossa Senhora, teve tantos, teve tantos. Por exemplo, eu tenho dois caras que eu gosto demais, demais, assim. Um é o Vini, que jogou na CIMED, e é uma história de vida. Não, o Vini nunca foi na seleção brasileira, mas o Vini, se olhar, ele tem 1,92 e se você falar, o Vini foi campeão da Superliga 2 vezes e um cara espetacular de trabalho, de dia a dia. Eu tive a possibilidade de trabalhar com ele em 3 momentos da minha vida, na Unisul, no SESI, em Campinas. Um cara assim, que não tem o que falar. Eu falo para ele, Vini, você tem que transformar a sua história de vida. Ele foi jogar infanto juvenil em Guayaquil, entendeu? No Equador. Assim, então, assim, o Vini é um cara que é uma história que, assim, acho que todo mundo gosta, né, da história do cara da seleção, do cara, mas a história dele, a dedicação dele no dia a dia, assim, são impressionantes. Um cara que agrega demais, a todo time que ele tá, ele agregou, e protagonista dentro de quadra, cercado de gigantes, cercado de atletas de seleção, e ele protagonista. Outro cara que aí sim viveu na seleção, assim, mas que, eu tenho um carinho muito grande, é o Sidão, né? O Sidão, eu fiquei 4 anos com ele e assim, eu não consigo virar. Ele não teve 2 treinos que ele fez que ele não treinou bem, que ele não treinou forte, que não foi assim, uma coisa impressionante, sensacional de dia a dia, de trabalho. São caras assim, a ética do trabalho muito forte. Então, o João Paulo Bravo, quando em Campinas, ele pegava a bola para o grupo do juvenil que treinava depois dele, assim, coisas assim impressionantes, coisas sensacionais, né? Teve muita gente, assim, teve muita gente, os mais jovens também, o Aracaju, o Thiaguinho, o pessoal ali da geração 93 que ralou ali no SESI e hoje está girando o mundo aí. Esses atletas sensacionais. Se eu falar um assim, sei lá, é injustiça. Esses representam todos os demais, foram pequenos. São os representantes de todos esses outros. Eu tenho alguns exemplos que hoje já não são mais nem atletas. O João Carlos, o preparador, que era preparador físico do SESI na última temporada, foi meu atleta infantil. Caramba! Trabalhou comigo 3 anos. Em 3 anos eu não consigo lembrar de eu chamar a atenção dele, de tão concentrado que ele era, e virou um profissional excelente, preparador físico das seleções da categoria de base da seleção há algum tempo, hoje preparador físico do SESI. Então, o Guilherme, que vai ser técnico de Guarulhos, foi meu atleta no Infanto, foi meu atleta em Joinville também, atleta que tinha todas as dificuldades para jogar, mas era dedicadíssimo. Então, assim, um atleta, não é muito difícil falar. É muito difícil falar, mas alguma coisa assim, também que eu acho que quem teve a possibilidade de ver, tinha que ter visto, era o Sérgio Escadinha, né? Porque trabalhei 3 temporadas com ele e ele conseguia transformar o treino, transformar todos, cobrar de todos, exigir de todos. Então, assim,
Ele é um cara que, se alguém puder, eu não sei se o pessoal tem como, né, gravado treino, né? Acho que o pessoal da seleção tem um pouco, a gente tem um pouco no SESI, mas pudesse mostrar o olho dele treinando, o olho dele quando ele estava, sim, era uma coisa que era inspirador. Era inspirador e Fantástico. essa dedicação, acho que não tem. Então, todo Fantástico. mundo tem que buscar isso. Né? Isso vindo de você que trabalhou é muito melhor do que às vezes às vezes reportagem da TV, que aí, lógico, a TV faz de uma forma, né? Mas você viveu. E aí você sabe, porque, lógico, o atleta, o treinador, quando está na TV, tem um personagem, cria seus personagens, é Sim. natural. Mas o cara mesmo é você que sabe, porque você trabalha no dia a dia e reconhece. Isso é sem preço. Peu, tua partida inesquecível. Nossa Senhora. Ai, é engraçado, né? Pô, você vai falar o título da Superliga quando eu estava no SESI. Naquela temporada do SESI, que a gente foi campeão, a gente jogou um jogo contra o Sada em... na cidade do Talmo. Peraí, que a memória tá me fugindo. Montes O Claros, nome não. da cidade. Não, na cidade que o Talmo nasceu. Ah, sim. Que era descendo para praia, indo para Juiz de Fora, tipo, saindo, um caminho para o litoral, saindo de Minas, eu não lembro, agora me fala, mas assim, tinha uma coisa que o Sada nunca perdia lá, e eles sempre iam jogar lá, e aí, cara, Ah, foi um jogaço, foi um 3-1, mas foi um jogaço, assim, e ali aqui, você sabe que foi um jogo que você sente que meio que dá certeza pro time, que o time vai chegar, que o time tem condição de jogar, foi um jogo assim que dificilmente escapa assim da memória, que me chama muita atenção. Cara, vai parecer bobeira, mas a sim, final da sim. Superliga B pelo Sesc, né, por toda a pressão que era estar num projeto como o Sesc, com a responsabilidade que tinha e você sente você começa a sentir essa pressão, fala, cara, é o que é a nossa vida, é resultado, tem que ganhar, com certeza são Ouvi essa situações gente assim. na cidade de Itabira, é isso? Foi, Itabira, Isso. isso mesmo, era assim, era uma coisa que o Sada nunca perdia, né, lá em Itabira, era invicto lá em Isso. Itabira, né, e cara, a gente fez a final contra eles naquela Superliga, depois Que ganhamos, mas legal. aquele jogo do retorno foi um jogo assim espetacular, assim, um jogo de um nível técnico sensacional. Esse foi um jogo assim, nossa senhora, Show. E derrota tua marcante. Vem na tua cabeça quando. doído. Isso. Cara, a gente quando estava no SESI a gente perdeu uma semifinal de campeonato mundial de clubes para o time da Polônia, que o Vinhedo jogava nesse time da Polônia, que a gente estava ganhando tie-break de 12-9 para ir para a Caramba. final do Campeonato Mundial de Clubes. Esse doeu assim, doeu bastante, doeu muito, doeu assim Doeu no coração. bastante. Mas teve em Joinville, por exemplo, quando eu era Hum. técnico ainda, que a gente estava jogando uma Liga Nacional contra a CIMED, ganhando o jogo de 2-0 da CIMED para ir para a final, tipo, a CIMED não ia jogar, ia ter que ser convidada para jogar a Superliga se a gente ganhasse. E a gente tomou uma virada que também doeu, mas ali acho que era o momento, tinha que ser a CIMED foi campeã da Superliga depois, É e foi o verdade. projeto que foi, acho que as coisas têm, acho que tudo tem seu motivo para acontecer. Era o Né? destino, né? É. Peu, característica marcante de um treinador. Com certeza é a dedicação, né? Tem que se dedicar ao trabalho, aos seus atletas, né? A dedicação ao clube, a estrutura de trabalho, né? Você tem que ser dedicado Show. a todos os detalhes. Né? Teu maior defeito. Meu maior defeito, eu acho que às vezes a gente
eu aprendi isso também, é engraçado, lá em Joinville com o Gelinski. Às vezes a gente acha que tá tudo bem, né? Por exemplo, o Gelinski era o levantador, né? O Thiago, o mais velho. Sim. E, pô, ele tava no infanto jogando super bem, reserva do adulto super bem, e um dia ele chegou pra mim todo choroso, cara, o que tá acontecendo? O que eu fiz de errado? Você não fala mais comigo? Eu falei, mas Gelinski, você tá fazendo, tanto que eu não tô falando com você. Então, às vezes, por estar tudo tão bem, a gente achar que a pessoa não precisa mais de atenção. Então, Certo. acho que é uma coisa que eu me policio sempre, assim, né? Mas você acha que está tudo bem, está funcionando, o atleta está evoluindo, você vê que ele está se dedicando e às vezes você não precisa, acha que não precisa, mas no fundo ele precisa, ele está precisando de Precisa. atenção, ele precisa Realmente. do reforço, do extra, a gente não pode descuidar. Legal. Então, acho E, que foi uma coisa que eu aprendi mas às vezes acontece. Às vezes você acha que o não, atleta está tudo certo, você não precisa, né, cobrar tanto ele, e aí nessa hora talvez que ele se sinta até desprestigiado. legal. E a tua maior qualidade? Eu acho que a honestidade e a justiça com os caras, né? De Ser justo. tentar. É, você não é tratar todos igual, de uma maneira igual, porque é impossível, eles são pessoas Não. diferentes. Mas acho que ser justo, ser correto, isso aí não tem preço. Acho que isso que tem que nortear o trabalho. Sim. Um treinador de Né? referência. É, foram vários, né? Foram vários, assim. Pô, o Giovanni, com certeza, aprendi demais com ele nos anos que a gente esteve junto, né? O Neri também, quando ele era o assistente, eu era o auxiliar no SESI, também aprendi demais com o Neri, né, uma escola com o Neri lá. Putz, o Tunico, quando eu estava em São Caetano, e o Márcio Marques eram os técnicos do adulto e juvenil, quando eu estava lá bem no comecinho, que eu pude olhar, ver eles caras dando treino. Então, são caras que me ajudaram demais na minha formação. Eu acho que a gente pega um pouquinho de cada um, né? A gente vai pegando, né, um pouquinho sempre de cada um. Né, tive a possibilidade de ver Marcos Lerbar um pouco em Saquarema, Percy, Leozinho, todos esses caras tiveram sempre coisas assim essenciais, importantíssimas na minha formação, que eu vou pegando um pouquinho de cada um para poder me ajudar. Então, falar assim é Já difícil. falasse, né? Várias Poder, referências. por exemplo, quando eu estava bem novo ali, eu fui uma vez para o Rio para ver o Bernardo, o Tabachi, o Hélio dando treino no Rexona, lá, putz, aprendizagem, dias de aprendizagem espetacular. Acompanhar o Renan quando estava na CIMED, no primeiro da CIMED também, assim, sabe? Mas acho que a nossa escola de treinadores, graças, é rica, riquíssima e É quem. muito abrangente, né? Qualquer um te É, acrescenta demais, né? sim. E qual é o teu sonho profissional? Tu almeja? Putz, eu quero muito continuar nessa caminhada, né, de técnico, de treinador. Eu tenho um sonho de poder vivenciar ligas de outros países, outras realidades de vôlei, conhecer vôlei em outro país. Mas se eu puder falar assim, um sonho mesmo que eu tenho, que eu gostaria, por exemplo, que tomara que eu possa fazer aqui em Itapetininga, ou de repente trabalhar num lugar que tenha assim todas as categorias, num lugar que vire referência, que todo mundo olhe e veja, cara, esse lugar tem uma linha de trabalho, esse lugar capacita profissionais, esse lugar forma atletas constantemente. É, eu vou falar que, lógico que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser campeão, mas Sim. isso talvez se eu puder estar num lugar, ser campeão, mas num lugar assim, eu acho que isso vai me deixar muito mais feliz. Talvez esse seria um sonho que eu quero muito poder realizar. Né? Que legal. Encontrasse um jovem treinador, mais jovem do que você, né? Bem mais jovem, início de carreira. Se tivesse eu poder dar um conselho para ele, que conselho você daria?
corra atrás do seu sonho, né? E isso envolve, a gente não pode ficar dando só o nosso treino e ir para casa, a gente tem que toda a possibilidade que tiver para conhecer um treinador, ver um trabalho diferente, poder ver esse trabalho e entender como ele pode funcionar para a sua equipe, e o que ele tem de bom, às vezes o que ele também pode ter que não vai funcionar para a sua equipe, que não pode ser aplicado para a sua equipe, mas está te dando conhecimento, está te dando aprendizagem. A internet, com certeza, hoje a gente está conversando, né? Estava tendo uma live do Paulo Coco agora, então assim, são coisas... A internet, essa pandemia está nos proporcionando muito isso, mas ver um treinador dando uma comissão técnica no dia a dia, como ela interage entre ela, como interage com os atletas, como ela planeja o dia a dia, isso é uma coisa que você precisa se disponibilizar, né? Não é tão simples assim para todos, às vezes as pessoas estão longe, mas eu falo, várias férias minhas foram assim, eu vou para o Rio de Janeiro porque eu vou me divertir no Rio de Janeiro, no caso era visitar minha tia, mas eu ia ver o treino, né? Eu fui para a Califórnia, legal, fui para a Califórnia, conheci a Califórnia, mas eu passei 2 semanas vendo o treino da seleção americana, entendeu? Acho que se a gente puder juntar as coisas para ter conhecimento, né? Quando eu estava em Joinville, eu saí até o Rio Grande do Sul, parei em Floripa, fiquei uma semana, né, vendo o Renan dando treino, depois eu desci para o Sul para ver os treinos lá da galera do Sul. Então, assim, acho que essa é uma maneira que a gente tem para crescer e várias férias também, 1, 2 semanas em Saquarema, né, para poder ver as seleções treinando e poder estar junto, e poder aprender. Saquarema é um lugar espetacular, né? Não é tão simples assim hoje em dia estar lá, mas se você tiver a possibilidade de conseguir de alguma maneira se aproximar e conseguir um jeito de estar lá, e estar lá não é ficar vendo treino não, estar lá é subir na mesa e ajudar que nem maluco, né? Todos os treinos que for possível, porque é assim que a gente cresce. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu falaria, e tudo isso com um olhar crítico. Tudo isso que você estiver vendo com um olhar crítico vai fazer muita diferença, acho que na formação do treinador. Que legal. É bom ver o entusiasmo que você fala, Pedro. Esse entusiasmo aí, se fosse um jovem treinador, ele ficaria bem entusiasmado, ele correria bem atrás do que ele quer, porque é correr atrás do seu sonho. Pedro, obrigado. Estamos aí nos nossos 3 minutinhos finais aí. Agradeço demais a tua presença aí, acredito que contribuiu muito para as pessoas que nos assistiram. Agradeço a todas, infelizmente a gente não consegue muitas vezes agradecer todas, porque a conversa vai andando e a gente tem que deixar o fluxo andar. Meu amigo, muito obrigado, quero deixar um encerramento para ti. Fica com Deus aí, cara, toda a sorte do mundo, uma excelente temporada para ti. E logo, logo vamos estar aí se encontrando pessoalmente, todo mundo vai estar podendo ir para a rua. Zé, queria primeiro dar parabéns para você aí, né, para a Deise, vocês estão aí há tanto tempo em Itajaí desenvolvendo o projeto, ajudando atletas, formando atletas, né? Talvez nem sempre eles se tornam profissionais, mas já tive a possibilidade de trabalhar com atletas que vieram daí, a gente vê, né, vocês, o Marcelo, os atletas que eram realmente, além de bem trabalhados, atletas que foram bem formados. Então, parabéns, eu sei que não é fácil, não é nada fácil fazer, e vocês estão aí tocando uma coisa que a gente torce muito para que cresça, para que se torne maior, para que vocês possam crescer mais ainda e ajudar mais gente, porque eu sei que essa parte vocês nunca vão se ausentar, né, vocês estão sempre fazendo isso. Então, uma honra falar, você sabe que então, o que você precisar, a gente pode contar que a gente está junto aí. E a recíproca é verdadeira. Obrigado. Beleza? Um beijo no coração de todos e até a próxima segunda-feira. Um abraço. Valeu, Zé. Abração. Até mais. Tchau, tchau.